Shalom Adonai, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Aqui vos fala a pastora Hélida e hoje estaremos falando sobre testemunhos do Novo Testamento que impactaram vidas. Nós falamos que testemunho significa uma expressão das coisas em que acreditamos e sabemos ser verdadeiras. Hoje nós vamos conceituar a palavra impactar. Impactar é exercer grande efeito, influência sobre algo ou alguém, provocar forte emoção ou impressão, chocar, ocasionar o encontro com. Entenda, todo cristão é chamado para obedecer o ide de Jesus, para pregar o evangelho a toda criatura, como afirma Marcos 16:15, que diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas para aí nós precisamos ser revestidos de poder, como fala Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Este poder explosivo que impacta vidas, como está lá em Atos, no capítulo 17:6, olha bem o testemunho do que falam a respeito do que os discípulos estavam fazendo naqueles dias. Diz assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. A outra tradução que diz assim: estes que têm revolucionado o mundo chegaram também até nós. Então o Espírito Santo, ele é revolucionador, ele é transformador, ele impacta vidas. Tudo que ele toca jamais será o mesmo. O testemunho de hoje é de uma mulher que prevaleceu, que provavelmente vivia desesperançada, à margem da sociedade, incompreendida, rejeitada, criticada e até desvalorizada, porque o ser humano tem a tendência de diminuir, tirar o valor daquele ou daquela que não aceita ou lhe agrada, ou agride a sua maneira de ver ou viver a vida. Ninguém nunca se coloca no lugar do outro, na maioria das vezes não conhece a história do outro, mas Deus não vê como o homem vê. 1 Samuel 16:7 diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós não perdemos o valor por causa do nosso pecado. E Jesus resolve entrar em Samaria certo dia para impactar a vida de uma mulher samaritana. Escute só a história, João 4, de 1 a 35. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria da água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vá chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste a verdade.
Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ver com ela. Entenda, Jesus confrontou aquela mulher com a sua realidade quando disse, vá, chame o seu marido e volte. Ela ficou chocada. Ela teve 5 maridos e o que estava vivendo agora não era seu marido. Quando Jesus fez esta afirmação, os seus olhos espirituais abriram. Ela disse, vejo que és profeta, e quis mudar de assunto e falar de adoração para se livrar do vexame, do contexto da história que Jesus estava conversando com ela. Mas Jesus insiste com sabedoria, declara que a verdadeira adoração vem do coração em espírito e em verdade. Então a mulher se quebranta e declara, eu sei que o Messias está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus se revela a ela e afirma, eu sou o Messias, eu que falo contigo. A palavra do Senhor em João 8,32 afirma, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No momento que a samaritana se viu confrontada com aquele que não só pregava a verdade, mas era a verdade encarnada, a mulher deixou seu cântaro, sua vergonha, entrou na cidade em pleno meio-dia e começou a testemunhar, a gritar, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A cidade foi impactada através do testemunho daquela mulher que afirmava, eu fui uma pecadora, mas agora conheci a verdade que me libertou. Estou livre para viver uma nova vida. Venham e vejam. A palavra de Deus em Isaías 52:7 afirma, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho, as boas novas, ou seja, dos que falam, proclamam a verdade de Deus. Esta expressão, quão formosos são os pés, indica quão bem-vindos eram as pessoas portadoras de boas notícias, as novas de salvação para a libertação do pecador e para a restauração do seu relacionamento com Ele, que é Deus. Quando o mensageiro percorria grandes distâncias para levar uma boa notícia à cidade, frequentemente seus pés chegavam machucados e empoeirados pela longa viagem, mas ainda assim eram pés formosos, pois eles traziam as boas notícias tão esperadas. Assim também é o ministério dos missionários que anuncia o Evangelho. Há muito desgaste e nem todos ouvem verdadeiramente a mensagem proclamada. Outros recusam, outros rejeitam a mensagem, outros até matam os mensageiros das boas novas. Mas apesar de tudo, nada tira a formosura do privilégio de ser embaixador do reino de Deus. Por isso, anunciemos a tempo e fora de tempo a palavra de Deus, como diz em 2 Timóteo 4:2. O meu desejo neste dia é que o Espírito Santo de Deus, ele possa lhe despertar, ele possa lhe sacudir onde você está ouvindo essa mensagem agora. Não importa se é de manhã, de tarde ou de noite, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito alcança e ele fala ao nosso espírito que nós precisamos despertar, nós precisamos anunciar ao mundo, ao nosso vizinho, a quem está dentro da nossa casa, ao nosso redor, o nosso testemunho, o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós, que nós temos uma palavra de salvação. A ordem do Senhor é ide e levai o evangelho a
toda criatura, sem, é como se diz, exceção, sem acepção. Muitas das vezes nós ficamos escolhendo a quem anunciar a verdade. E muitas das vezes aquele que nós achamos que não precisa é ele que está se afogando nos seus próprios sofrimentos. Então o Senhor nos chama hoje para que nós sejamos esses que estão para revolucionar o mundo, para trazer a verdade de volta ao cenário, para mudar as circunstâncias, para trazer saramento, para trazer cura para a nossa nação. Que nós possamos ser testemunhas do Senhor neste tempo, para esta geração, para que nós possamos anunciar a sua verdade e dizer que o Senhor vem. E que se nós estamos em pecado, nós precisamos nos arrepender dele. Nós precisamos de uma mudança de atitude, de uma conversão. Aquela mulher samaritana, ela converteu, ela fez uma mudança radical na sua vida. Ela até deixou de se esconder, porque o pecado a fazia se esconder da sociedade. E ela, em pleno ao meio-dia, foi gritar aos quatro cantos: venham conhecer um que falou tudo que eu tenho feito. Ela já não tinha mais vergonha do seu pecado, mas ela abandonou o seu pecado ali, naquele dia, junto com aquele cântaro, ao lado do Senhor Jesus, para dizer: a partir de agora é tudo novo, é tudo diferente na minha vida. Que Deus faça tudo diferente na sua vida também e que você possa ser instrumento do Senhor para levar esta diferença aonde quer que os seus pés pisarem. Que Deus vos abençoe, dê um bom dia, um beijo, a paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser.